Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor e peço a você que assista este vídeo até o final. Eu quero lhe contar uma história hoje, o que é a sabedoria. Não despreze a sabedoria dos anciãos, não despreze a sabedoria daquele que é mais velho do que você, porque ele tem experiência. Eu lembro de uma história de um jovem que chegou para conversar com seu avô, mas ele estava com uma fúria tão grande, a raiva era tão grande daquele jovem, que só Jesus Cristo sabe o que ele estava pensando em fazer. Mas quando ele chegou para falar para o seu avô disse a ele: meu filho, deixe eu contar uma experiência minha mesmo, deixa eu contar uma luta que eu passei. Ele foi contar a experiência que ele tinha tido com ele mesmo, né? Então o ódio que ele carregava no seu coração, porque o ódio corrói você. O ódio, ele corrói você e ele não mexe com o inimigo. Você pensa que você odiando o seu inimigo, você vai fazer algum dano a ele? Não. O dano vai vir a você. Então é o mesmo que tomar veneno, desejando que o seu inimigo venha morrer. Ele contando para o seu neto, ele disse: lutei muitas vezes contra este sentimento, e ele continuou, o sentimento dentro dele. Ele disse: é como existisse dois lobos dentro de mim. Ele contando para o seu neto, um deles é bom, não magoa, ele vive em harmonia com todos ao redor dele, não se ofende quando não se teve atenção de ofender, e ele só lutará quando for certo fazer isto e da maneira correta. Ele continuou contando para o seu neto. Aí disse: meu filho, mas o outro lobo, este é cheio de raiva, mesmo as pequenas coisas o lançam no ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar, porque a sua raiva, o seu ódio são muito grandes. Então o seu avô começou a contar para ele uma experiência que ele mesmo teve. E uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. Está vendo? O que é que o seu avô contava para ele com a sua experiência? Meu filho, é difícil conviver com esses dois lobos, porque eles vivem lutando, tentando dominar o seu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: o qual deles vence, vovô? Aí onde é que está a história? Aonde está o segredo dessa história, da experiência do seu avô, para ensinar para o seu neto? É agora. Vovô, e qual desses dois vence? Se um lobo é do bem, se o outro é do mal? Olha a resposta do seu avô, e a própria Bíblia nos dá essa resposta. Olha a resposta do seu avô para o seu neto. Louvado seja o nome do Senhor. O avô sorriu e respondeu baixinho ao seu neto:
aquele que eu alimentar mais frequentemente, tá vendo? Aquilo que você mais alimenta é quem cresce dentro de você. Se você alimenta o bem, ele vai crescer dentro de você. Se você alimenta o mal, ele vai crescer. Então o seu neto, quando perguntou, ele sorriu e disse: aquele que mais eu alimentar é quem vai sobreviver, porque se você não alimenta, ele vai morrer. Aquele espírito da ruindade, aquele espírito mau, que é a simbologia do lobo, se você não fizer o que ele tem vontade, ele vai cair fora. Onde está escrito: resistir o diabo que ele fugirá de vós. Mas continuando aqui, é difícil pensar em amar alguém que você não gosta, tá vendo? É difícil pensar em amar alguém que você não gosta, mas quem é prejudicado, ou alguém que ofendeu, mas por mais que tentamos, ou que queiramos, a verdade é que o ódio corrói nosso espírito, e somos os maiores prejudicados, tá vendo? Você ou eu odiar quem lhe faz mal, quem lhe persegue, quem é falso, quem é trapaceiro, quem é tudo, mas se nós odiar, faz mal é a nós. O ódio corrói o espírito. Você imagina, é a única, porque nada poderá atingir o espírito e o ódio pode. Você vê, ele corrói o nosso espírito. Nós somos os maiores prejudicados. Pense em como você pode amar a nosso semelhante. Não importa tanto o que ele fez ou qualquer que tenha sido a atitude dele. Afinal, só o amor constrói. É só nós não pensar o que ele fez ou o que ele deixar de fazer. É só olhar para a pessoa e deixar o que ele faz. Aí a gente consegue. Porque o diabo, ele quer que você venha odiar. Ele quer que eu venha odiar. Porque o ódio corrói o seu espírito. Então tenha cuidado com esses dois morando dentro, como o senhor aqui contou para o seu neto. A experiência, né? Que ensinamento esse vovô deu com sua sabedoria, com sua idade, né? Com a sua experiência, para o seu neto calmar. Com certeza o neto ali abrandou o coração e disse: está certo, vovô, aprendeu. Então eu sempre digo, se usasse a força dos jovens, a tecnologia que os jovens têm hoje em mão, com a sabedoria, a experiência dos anciãos, dos antigos, das pessoas antigas, se unisse a força dos jovens com a experiência deles, a sociedade seria diferente, porque se formam, mas a experiência... Eu saía da minha casa para ir conversar com meu avô, que tinha quase 100 anos, ou homem para ter história. Ali é uma enciclopédia ambulante, que anda, que fala, que tem calor, né, que pensa. Ali eu achava muito bom conversar com ele. Eu lembro um dia que a neta dele chegou, disse: vovô, perguntaram no colégio se eu tinha uma pessoa idosa que falasse algumas histórias para eu escrever. Aí eu lembrei do senhor, então pronto. Ele disse: pode dizer, minha filha, quer? Vovô começou a contar a história. Aí ela disse: vovô, tá bom, senão não tem papel no mundo que caba as histórias do senhor. Sabe o que é? Experiência. Sabia o que tinha dado certo e o que não tinha. Então não despreze a experiência do seu pai, a experiência da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Ei, jovem,
a sua sabedoria, a sua inteligência hoje. Não critique porque você está numa rede social, porque você hoje sabe ler, sabe escrever e eles não, mas eles têm a sabedoria da experiência dele. Então vamos se unir, né? A sabedoria, a força dos jovens, junto com a experiência dos antigos, dos anciãos, que vai melhorar as coisas. No nome de Jesus, compartilhe este vídeo.